No nosso estudo do livro Os Mensageiros de André Luiz, nós vimos no vídeo anterior os que dormem, revelando a situação de espíritos que cultivam durante a existência que o nada após a morte exista, quando isso não é bem a realidade. E estes espíritos que também, além deste pensamento no nada, e também não se propuseram a estudar, através das suas escolas religiosas, o que é a vida do espírito, passaram para o plano espiritual e acabaram dormindo como se o nada de fato existisse. E agora, no capítulo próximo, no 23, que se denomina Os Pesadelos, André Luiz vai fazer algumas revelações desses espíritos que estão nesse estado de dormência profunda, ok? Então vamos à leitura, Capítulo 23, o livro Os Mensageiros, o autor espiritual André Luiz, a psicografia de Chico Xavier. Enquanto Alfredo continuava dirigindo o serviço, nosso instrutor, com a permissão dele, conduziu-nos aos leitos distantes onde se asilavam os enfermos desatendidos quanto ao auxílio magnético. Lembre-se que Alfredo explica no capítulo anterior que eles não têm recursos e pessoas gabaritadas para prestar auxílio àquela imensidão de espíritos dormentes. Então, muitos deles apenas recebem a alimentação espiritual necessária. Precisamos acentuar experiências e aproveitar oportunidades, afirmou Aniceto sorridente. Acompanhamo-lo curiosos, identificando as expressões isoladas, dolorosas ou terríveis daquelas máscaras mortuárias. Quando nos encontrávamos a regular distância da zona central, o instrutor esclareceu em tom grave. Desejaria conhecer a extensão dos benefícios colhidos por vocês no gabinete de auxílio magnético e às percepções. Para ajudar eficientemente aos nossos amigos encarnados, é necessário saibamos ver com clareza e precisão. Lembre-se que lá atrás, no começo, eles passaram, antes de adentrar a esta caminhada para a Terra, onde a história vai se desenrolar, o trabalho de uma semana junto aos homens encarnados, eles passaram, Vicente e André Luiz, para o auxílio para aumento das suas percepções, da sua sensibilidade, através de um auxílio magnético. Indicando os doentes imóveis, acrescentou: todos os que dormem nesses pavilhões permanecem dentro do mau sono. Mas teremos, porventura, nas zonas espirituais os que desejam que estejam em bom sonho? Interrogou Vicente de modo brusco. Sem dúvida, responde Aniceto solícito. Temos na esfera de nossas atividades os que repousam períodos curtos, quais trabalhadores retos, que esperam o repouso noturno, com a tranquilidade dos que sabem trabalhar e descansar de consciência alivada. Fez uma pausa, como quem estuda o melhor meio de sintetizar, para não perder tempo, e acentuou. Mas estes, do bom sono, não precisam estacionar como filhos da sombra nas construções de emergências de um posto de socorro. Em seguida, retornou o fio da lição e continuou. Quem dorme em desequilíbrio entrega-se a pesadelos. Isso não se dá tão somente no plano dos espíritos. Nós mesmos, quando muitos preocupados devidamente desequilibrados, os nossos sonos e os nossos sonhos não são equilibrados. Nós teremos pesadelos. Todos estes irmãos desventurados que nos cercam aparentemente mortos são presas de horríveis visões íntimas. Vejamos o aproveitamento de vocês. Procedamos a observações rápidas. Antigamente, o inquérito anatômico, o exame das vísceras, a perquisição científica nas células, também aparentemente mortas. Agora, a auscultação profunda da alma, a sondagem dos sentimentos, a visão do plano mental. E com expressão decidida concluiu resoluto. Mãos à obra. Designando-me um corpo envelhecido de mulher, recomendou. Você, André,
Examine detidamente esta irmã. Abstenha-se de todas as considerações do plano exterior. Observe-a com todas as possibilidades e percepções ao seu alcance. Sinceramente interessado em atender, não reparei nas ordens que o nosso instrutor transmitia ao Vicente. Procurei esquecer os quadros externos, focalizando aquela máscara feminina com todos os meus recursos mentais. À medida que me despreocupava dos interesses diferentes, ou seja, André começa a entrar no processo de concentração àquilo que ele iria ver, observava a sombra cinzento escura que se lhe ia condensando em torno da fronte. A visão parecia auxiliar-me, diz André, o poder de concentração. Reconhecendo que o fenômeno se acentuava, não mais lembrei qualquer objeto ou situação exterior. Estupefato, comecei a divisar formas movimentadas no âmbito da pequena tela sombria. Surgiu uma casa modesta de cidade humilde. Tive a impressão de transpor-lhe a porta. Lá dentro, um quadro horrível e angustioso. Uma senhora de idade madura, demonstrando crueldade impassível no rosto, lutava como um homem embriagado. Ana, pelo amor de Deus, não me mates, dizia ele súplice, incapaz de defender-se. Nunca te perdoarei, exclamava a mulher, acrescentando em tom lúgubre. Morrerás essa noite. Vi o infeliz cair-se exausto. Envenenaste-me, Ana, com bebida mortal, exclamava ele lacrimoso. Perdoa-me se te causei algo mal. Eu sou pai, Ana. Preciso viver para os meus filhos. Não me mates por piedade. Ela ouviu com frieza e respondeu duramente. Morrerás mesmo assim. Tenho a infelicidade de amar-te e a ti que pertences a outra mulher. Não quiseste seguir-me e preciso vingar-me. Rebolcando-se no assoalho, tomava o infeliz. Deus sabe que estou arrependido do meu criminoso passado. Quero viver para o bem, Ana. Perdoa-me por amor do eterno Pai. Quem sabe poderei auxiliar-te como irmão. Ajuda-me para que te possa ajudar. Não me mates, não me mates. A mulher, porém, como se tivesse a maldade agravada ao ouvir a expressão da virtude, tomou de um pesado martelo e exclamou: Deus não existe, Deus não existe. Morrerás, infame. E de súbito, crivou-lhe o crânio com marteladas surdas. O homem respirou sem um grito. Logo após, vi a criminosa conduzindo o cadáver em carrinho de mão através de um trilho ermo. Acompanhava-lhe os movimentos com interesse. A noite estava muito escura, mas observei-a parada junto à via férrea. Sondou os arredores, certificou-se do isolamento em que se encontrava e depois a estranha carga sobre os trilhos. Via dispondo o cadáver para que a cabeça fosse decepada à passagem do comboio. Retirando-se apressadamente, reconduziu o pequeno carro vazio. Não esperei a máquina de ferro. Segui a mulher que me pareceu inquieta e pensativa. Antes, porém, que depusesse o carrinho no extenso quintal, vi que arregalava os olhos como louca, cercada de seres que me pareceram bandidos de negras vestes. Era ela agora quem acusava estranha embriaguez de pavor. Vencera um pobre homem vigilante, mas a meu ver seria vencida por seres mais perversos talvez que ela própria. Acudam-me, gritava ela espavorida. E continuava a cena em que a desventurada golfava súplicas em vão. Senti-me, diz André Luiz, como espectador que precisasse movimentar qualquer socorro. E graças à bondade divina não experimentei pela mulher infeliz senão a mais viva compaixão. Ao primeiro impulso de revolta pelo crime consumado, recordei as lições já recebidas em nosso lar e pensei na possibilidade de ser a criminosa alguma pessoa querida ao meu coração. Se Ana estivesse no mundo ao meu lado, da família do sangue, não desejaria auxiliá-la? Por que haveria de acusá-la se não conhecia um passado total?
Esta é a principal razão, pessoal, de que nós não podemos julgar ninguém, porque nós não temos o conhecimento do histórico, das experiências, dos sofrimentos, das angústias que cada espírito sofreu ao longo das suas diversas experiências. Nós não temos esse conhecimento. Só Deus é que sabe o que vai dentro da alma de cada um de nós. Ter-lhe-iam, fazendo reflexões, André Luiz continua, ter-lhe-iam dado a educação da infância, a bênção do lar, a segurança de um afeto sem manchas. Quem sabe viera de longe como pedra incompreendida, rolando nos abismos do sofrimento? Que laços a uniriam a vítima igualmente digna de piedade fraternal? Como se teria começado o drama doloroso? Não sabia. Enxergava somente a pobre mulher rodeada de sombras agressivas implorando socorro. Ignorava como ajudá-la, mas recordei que Ana era minha irmã, filha do mesmo pai, irmã que adoecera no caminho comum, sem que eu pudesse, pelo menos por agora, indagar a causa. Procurava comigo mesmo algum meio de auxiliá-la quando alguém me chamou de súbito. Era Aniceto, que exclamava, bondoso: Vem, André. Vicente, você tem sabido aproveitar alguma coisa. Estou satisfeito. Seus pensamentos de fraternidade e paz muito auxiliaram essa irmã infeliz. Guarde certeza disso e continue buscando a compreensão para socorrer e ajudar com êxito. Nós só conseguiremos ajudar quem quer que seja quando nós trazemos do nosso coração o espírito puro do verdadeiro bem, do amor, de praticarmos, como Jesus nos ensinou, o amor ao próximo. Conforme observaram de perto, sabem agora que cada um dos que aqui dorme são sonos atormentados, vivem estranhos pesadelos, de que não pode isentar-se de um instante para o outro. Não precisamos comentar qualquer episódio dessas existências vividas em oposição à vontade divina. Bastará lembrar sempre que a dívida em toda parte anda com os devedores. E com olhar expressivo acrescentou: voltemos ao centro, devemos cooperar na oração. Importantíssima lição para os nossos conhecimentos. Essa questão, a dívida acompanha o devedor. Né? Todos nós que infringimos as leis de vida, em algum momento teremos que resgatá-las. Em algum momento teremos que nos modificar. Não que Deus, na sua justiça e misericórdia infinita, irá nos castigar, mas apenas cumprir as leis magnânimas que imperam no universo. Nesse sentido, como nos afiançou o próprio Pedro na sua epístola, o amor cobre uma imensidão de pecados. Nós não precisamos sofrer aquilo que nós infligimos de sofrimento ao outro. Mas se nós conseguimos já amar e praticar o amor que Jesus nos ensinou, estes erros serão compensados com o nosso amor. É o próprio André Luiz que nos diz que se pode resgatar os nossos débitos anteriores com amor ou com a dor. Nós escolhemos o caminho. Era essa a nossa lição de hoje. O próximo capítulo, 24, vai ser a prece de Ismália, a companheira do nosso irmão que preside a organização lá de Campos da Paz. Fiquem com Deus. Muito obrigado e um beijo a todos.